Nos estúdios, o advogado Guilherme Colim. Hoje nós vamos falar sobre dano moral, vamos falar sobre injúria, difamação, calúnia, uso excessivo de adjetivação e ofensa em rede social. Um tema que é um tema do momento, né, Colim? Bem-vindo, boa tarde. Olá, Macalossi, tudo bom? Muito obrigado pelo convite mais uma vez, pela oportunidade que vocês abrem aqui para mim e para a sociedade, né, para a nossa audiência aqui. O tema é um tema polêmico, polêmico não, é um problema polêmico e crescente, né, que são os excessos de linguagem cometidos em redes sociais e WhatsApp, né, em mensagens privadas entre pessoas, grupos fechados de WhatsApp ou em redes sociais, né, Facebook principalmente. Né. Muito bem, vamos começar. Tu tocasse nesse ponto que eu acho que é importante. Hoje todo mundo tem acesso à rede social, hoje todo mundo usa a internet e as pessoas muitas vezes não sabem qual é o limite da opinião e onde começa a ofensa, onde começa a difamação, onde começa o ataque à honra. E eu presumo que isso dá margem para muita ação judicial, né? Dá. Assim, existe, na proporção de ocorrências, o número de ações judiciais até é pequeno, né? Porque nós temos hoje uma situação em que, uma situação social e cultural em que todo mundo tem opinião sobre tudo. E todo mundo tem uma necessidade muito grande de emitir a sua opinião e muitas vezes não conseguem o fazer nos limites da lei, não consegue fazer nos moldes que não ofenda a honra alheia, né? Isso vale para WhatsApp, vale para Facebook, vale para discussões políticas, vale para discussões pessoais. E o judiciário está, assim, tem crescente o número de demandas, sejam entre particulares, que eventualmente se ofendem, seja entre um particular e uma empresa, uma empresa pública, uma marca, uma figura pública qualquer. Né? O fato é que hoje nós estamos vendo aí a popularização dos ataques pessoais, muitas vezes sendo praticados até por fakes e por perfis anônimos. Como é que faz para identificar essa gente aí? Porque as pessoas nas redes sociais, elas se escudam às vezes, através desse tipo de instrumento. E daí dificulta o trabalho de identificação. Né? O perfil... E também tem o problema de muitas dessas redes sociais estarem no exterior. Né? Quer dizer, você precisa recorrer, por exemplo, aos escritórios no exterior dessas empresas. E também é uma coisa complicada. Mais ou menos, assim, olha, a questão do perfil fake, o perfil falso. O perfil falso, quando for rastreado, for identificado o autor daquele perfil, ele será responsabilizado da mesma maneira com o agravante de ter usado o perfil falso. A empresa, a plataforma que permite o uso desse perfil, a plataforma que normalmente o Facebook, que é o exemplo mais comum, mas pode ser qualquer outro, que é utilizada para a prática desta agressão, ela tem uma responsabilidade que o nosso judiciário tem entendido de maneira muito limitada. O nosso Poder Judiciário tem tratado a plataforma, o site, a empresa, que é o mero canal de comunicação, como responsável quando ela não toma as providências necessárias após ser notificada e quando ela, de alguma maneira, é conivente ou negligente. E nós temos aqui, por exemplo, no Brasil, um site muito conhecido, eu vou nominá-lo, que é o site Reclame Aqui. Uhum. A pessoa jurídica é Óbvio Brasil Limitada. O site Reclame Aqui é uma plataforma, não é uma rede social, mas é uma plataforma em que a pessoa chega e escreve a sua reclamação contra uma empresa qualquer. O Poder Judiciário tem tido muita resistência em condená-lo. Eu, pessoalmente, obtive uma indenização que eu achei pequena, R$3.000, achei muito baixa. Eu obtive uma decisão favorável contra o Reclame Aqui, porém não foi em função da ofensa pura e simplesmente ter sido lá veiculada.
Isso teria sido insuficiente para a condenação do site, caso não houvessem outros elementos. No caso do Reclame Aqui, eu consegui comprovar que o meu cliente o notificou para corrigir as considerações que foram publicadas e as informações não foram corrigidas. E não foi observado o direito de defesa adequadamente. Então, o Reclame Aqui não foi condenado por ter publicado uma ofensa. Ele foi condenado por ter se omitido na parte em que ele deveria ter agido. A pessoa que efetuou a injúria através do site, ela tem uma responsabilidade pessoal. Essa sim será responsável pelo que ela falou. Isso vale para o Facebook, por exemplo. No Facebook, o judiciário tem entendido. Se eu entrar e eu ofender alguém e o site não tomar conhecimento disso, não for notificado disso, ele não será responsabilizado. Mas a pessoa que ofendeu, sim. Sim. Então, numa discussão política, eu posto uma mensagem qualquer sobre o fulano de tal, sobre o partido X ou Y. E chega alguém e me ofende pessoalmente. Tu é isso, tu é aquilo. Que é o que acontece. Que é o que acontece o tempo todo, né? E eu vou te dizer, eu poderia já ter processado muita gente com base em afirmativas como essa que tu mencionas. É que tu é figura pública. Como tu é figura pública, tu teria uma dificuldade maior do que alguém que não seja figura pública. Aí tu vai me dizer assim, mas é um absurdo, eu tenho direitos a menos. Não, mas o que é uma figura pública? Uma pessoa que está exposta aos meios... Se tu, na tua página pessoal, tu fizer uma consideração e alguém se exceder num comentário, tu é igual a qualquer outro. Se tu fizer num blog ou aqui na RDC, um comentário, e alguém se exceder ao criticar o que tu falou, o judiciário, eu não estou dizendo que eu concordo com isso, mas o judiciário tem uma tendência de... em nome da liberdade de expressão. Em nome da liberdade de expressão, tolerar um pouco mais. Se a gente pegar em época de campanha eleitoral, então é uma piada. É uma piada. Em campanha eleitoral, os candidatos falam as maiores barbaridades um contra o outro e, raríssimas vezes, o agressor é condenado. Mas lembremos, isso não é apenas para redes sociais. O WhatsApp, por exemplo. WhatsApp, um grupo de WhatsApp ou em mensagens privadas. As pessoas, às vezes, começam conversando sobre um assunto qualquer e perdem o controle. E fica tudo registrado ali. Sim. Se eu, numa discussão de trânsito, numa discussão verbal, ofender alguém, a probabilidade desse alguém obter sucesso numa ação contra mim será menor. Pequena, porque ele terá dificuldade em comprovar a ofensa verbal. Sim. Se eu e tu agora, acabou o programa, a gente começa a conversar e descamba para uma discussão, a mesma coisa. Uhum. Mas no WhatsApp, no Facebook, no Reclame Aqui, está tudo documentado, está tudo armazenado, né? Então, a prova fica mais fácil. O valor das indenizações varia, naturalmente, de acordo com a gravidade da ofensa e do dano. É evidente. Mas nós devemos ter muito cuidado quando fazemos essas considerações. Vamos falar, nós mencionamos aqui as redes sociais públicas, né? Instagram, Facebook, Twitter, tudo isso é público, você postou lá, cria-se um registro da sua postagem. Isso. Você pode até apagar, mas se alguém salvou o link, é fácil de identificar a mensagem, porque ficou histórico registrado no arquivo da empresa. Agora, e quando se trata de uma rede social fechada, como é o caso do WhatsApp? Uma conversa privativa entre duas pessoas. A regra e daí eu difamo uma terceira que não está na conversa. Como é que funciona? Bom, aí nós temos duas questões. A regra é muito clara. O dano... Se eu falar pro meu vizinho, estou conversando com o meu vizinho pelo WhatsApp, daí eu digo que o cicrano de tal é um ladrão. É qualquer coisa. É qualquer coisa, é um ladrão. E ele, de alguma maneira, fica sabendo porque o meu vizinho resolveu dar uma de X9, printou a conversa e mandou para ele. E aí? Como é que ele faz para provar, né? Se chegar até ele, ele tem... e se houver dano,
ele tem direito, sim. Houve um caso em que, quando a esposa do Lula faleceu, um médico do Mato Grosso postou num grupo fechado de WhatsApp uma série de comentários jocosos e debochados em desfavor da dona Marisa. Ele falou, dentre outras coisas, ele disse, tem mais é que fazer tal coisa, aí dilata a pupila e o capeta abraça. Ele usou essas palavras. Uma pessoa do grupo printou, fez o print daquela manifestação e tornou público. Pergunta, isso ofende a honra, a família, se agora você perdeu a sua mãe, seu pai, seu irmão, e toma conhecimento de que alguém, ainda que numa conversa entre eles, fez tais considerações. Isso lhe produzirá algum dano moral? Lhe produzirá algum desconforto emocional? Lhe gerará um abalo? Se a resposta for sim, você está concordando que há o dever de indenizar, ainda que haja uma conversa paralela, uma conversa privada, cuja informação vazou, se tornou pública. A minha questão, minha dúvida é sobre a responsabilidade de quem tornou aquela conversa pública. Vamos imaginar, Macalossi, agora estamos eu e tu num churrasco, e ali eu faço alguma consideração que eu não faria em público, certo. E tu grava e torna ela pública. Bom, a nossa amizade acabará ali, né? Mas eu serei responsável. E aí existe uma regra de proporcionalidade. E isso é subjetivo. Se eu estou num churrasco, eu faço um comentário sobre uma terceira pessoa, alguém grava e torna público, teoricamente eu tenho o dever de indenizar também. Porém, a má intenção não ficará evidenciada. Quando eu faço uma consideração no Facebook, eu sei que aquela manifestação será pública. Quando eu faço num grupo fechado de WhatsApp ou entre duas pessoas, a minha intenção é que aquela ofensa, aquela difamação seja restrita. A minha má intenção é menor, mas o dano, caso ela se torne pública, poderá ser reconhecido igual. E isso acontece, um casal se separa. Aí o ex-marido ou ex-mulher mandam mensagens dizendo barbaridades para o outro. Uhum. Está documentado. Está perfeitamente documentado ali. É possível que haja uma condenação por dano moral? É possível e, dependendo, é provável, caso chegue ao judiciário. Deixa eu lhe perguntar, eu acho que isso é um aspecto importante da nossa conversa. A pessoa que está assistindo o programa e que, de repente, ficou numa situação dessas, de ser difamado, de ser xingado numa rede social, como é que ele pode fazer para comprovar o dano à sua pessoa através desse tipo de manifestação? O que ele tem que fazer? Porque as pessoas muitas vezes não sabem o que fazer. Quer dizer, ela constatou, ela viu ali uma ofensa pessoal a ela, uma difamação, uma calúnia. Ela tem que printar, ela tem que salvar o link, encaminha para o advogado. O que ela tem que fazer em termos de prova? Em termos operacionais. Isso aí. Todos os meios de provas são válidos. O ideal, eu comecei pelo ideal, só que é um pouco mais trabalhoso, é procurar um tabelião, fazer uma ata notarial. Porque a ata notarial tem fé pública, então você procura um tabelião, levando lá o seu celular, com as mensagens de WhatsApp, ou ele acessa do próprio computador dele, por exemplo, a rede social, ele imprime aquela imagem e faz uma ata notarial certificando que aquela imagem é verdadeira. Isso é o ideal, mas não é necessário. Não é necessário ter este custo. É bom, o advogado gosta, porque facilita o trabalho dele. Qualquer meio de prova é apto. A simples impressão da tela, caso não questionada pelo outro, caso não impugnada pelo outro, será válida. O problema é se o outro disser, não, essa página tem meu nome, tem minha foto, mas não é minha. E aí, então, haverá um trabalho, um transtorno maior de rastreamento, no caso de redes sociais. No caso de telefone, no caso de mensagem de WhatsApp, é a mesma coisa. Sim. Se ele disser que não, essa mensagem não é minha, isso é uma montagem. O ônus da prova é de quem alega. A questão é que, na maioria das vezes, as pessoas não sabem o que fazer. As pessoas não negam.
dica, primeiro conselho que eu sempre dou, procurar um advogado de confiança. Segundo, levar a ele o maior volume de provas possível. Provas quanto à ofensa e quanto ao dano. Qual é a prova quanto à ofensa? É aquilo que foi divulgado. Tu é isso, tu é aquilo, tu é aquele outro. Prova quanto ao dano. Quanto mais pessoas tiverem tomado conhecimento, quanto mais pessoas tiverem Por exemplo, o sujeito tem uma empresa. Sim. Aí a acusação é contra ele e a empresa. A acusação falsa é contra ele e a empresa. E isso se populariza e ele nota, por exemplo, ele tem fornecedores ou ele tem aí ele presta serviços e ele recebe comunicados desses prestadores que tomaram conhecimento disso e que eles estariam cancelando seus contratos com ele. Bom, isso é prova de dano causado pelo... Isso é prova de dano. Isso. A legitimidade pode ser legitimidade passiva, juridiquês, legitimidade passiva, tradução, direito de reclamar. Da pessoa jurídica e da pessoa física. E nesse caso, nós temos o dano moral e o dano material. Se agora, Macalossi, alguém noticiar alguma coisa em meu desabono e eu perder clientes, por exemplo... eu posso ter um dano material além do dano moral, além do meu sofrimento psíquico, além da depressão, além de toda aquela mágoa que eu posso vir a ter, eu posso sofrer um prejuízo material, lucro cessante, então eu terei dois pedidos a formular. Mas o ônus da prova será meu. Sim. O ônus da prova é meu. As pessoas estão muito mal acostumadas com as regras envolvendo a legislação de consumidor. O consumidor tem alguns privilégios processuais. No caso, a legislação de consumidor é muito semelhante com a legislação trabalhista. Né? É muito semelhante. A filosofia é protetiva. Né? Mas, nesse caso, a distribuição do ônus da prova segue a regra geral. Né? Então, é muito importante ter isso em mente. Sim, não, claro, mas eu estou falando, a legislação do consumidor, ela em termos de organização e de modus operandi, ela é muito parecida com a legislação trabalhista. Ela privilegia uma das partes. Que é teoricamente a mais fraca. Nem sempre, mas muitas vezes é a mais fraca, então existe esse privilégio para suprir essa diferença. Na discussão entre iguais, o jogo é outro. As regras são outras. Né? E tem uma coisa importante, Macalossi. A informação pode ser verdadeira. Eu posso falar a verdade, a mais pura verdade sobre um fato, sobre uma pessoa, e ainda assim estar excedendo o meu direito de livre expressão. Por exemplo? Exemplos. Uma emissora de TV que não é a RDC foi fazer um teste, uma reportagem investigativa. Colocou uma nota de R$10 numa calça uma calça comum e levou em várias lavanderias para verificar quais teriam a postura honesta de devolver o dinheiro encontrado no bolso da calça. E elas não nominaram nem adjetivaram, mas mostraram a fachada de uma das lavanderias que não devolveu o dinheiro. A empresa entrou com uma ação judicial contra a emissora de TV, alegando que, primeiro, entrou com a ação e ganhou. Primeiro, não teve contraditório. Segundo, se houve furto, caso tenha havido, foi praticado pelo funcionário e o empregador é responsável. Responsabilidade significa dever de indenizar, mas não significa dever de ser ofendido ou ridicularizado ou ter a sua imagem massacrada em público. Não teve o contraditório prévio, teve este excesso este dano à sua imagem e não teve o direito do contraditório. A emissora de TV foi condenada. Outra situação muito comum, a pessoa vai no restaurante, encontra um cabelo na salada, uma larva na salada, qualquer situação, e coloca lá no Facebook. Recomendo que ninguém mais vá nesse restaurante, olha só o que eu encontrei. E a pessoa faz isso, muitas vezes, na melhor das intenções. Achando, alertarei as demais pessoas. Pois bem, talvez a larva, talvez o cabelo ou aquela inadequação
seja fruto de um desleixo de algum funcionário e não de uma postura institucionalizada. Segundo, é possível que não tenha havido, porque não houve um contraditório ali. E o dano à imagem daquela empresa poderá ser irreversível. Eu já ganhei ações, por exemplo, contra uma pet shop. Ganhei uma ação de indenização de dano moral em favor de uma pet shop que foi ofendida via redes sociais por um cliente que entendeu, que alegou que seu cachorro teria tido um atendimento inadequado. Os meios legais corretos não são esses. Facebook não é o judiciário paralelo. Não é. Não é. Muitas vezes essas empresas passam a agir como se fosse. Agora, pegamos o caso do Carrefour. O Carrefour andou numa maré de azar. Teve o caso em São Paulo de um segurança que agrediu um cachorro. E tivemos agora aqui um caso em que os seguranças do Carrefour se envolveram num ato de agressão contra um consumidor que lá estava e que ele acabou vindo a falecer. O Carrefour provavelmente não vai entrar nas redes sociais e procurar um a um das pessoas que o ofenderam em público. Mas se ele o fizer, pelo menos teoricamente, ele teria direito de pedir uma indenização, porque isso não é primeiro, não praticou uma agressão institucionalizada. Foi o ato de uma pessoa. Segundo, ainda que fosse, não é a agressão, não é o fato de eu entender, de todo mundo entender que tal empresa seja ruim, seja má, seja o que for, que me dá o direito de externar esta adjetivação em público. E isso é crescente. Teve recentemente não, poucos anos atrás, uma pessoa fez considerações muito pesadas, adjetivações muito pesadas contra o PT. E o diretório do PT de São Paulo, do interior de São Paulo, entrou com uma ação judicial e ganhou. Ganhou. A pessoa ofendeu um partido político numa rede social. Não interessa se é verdade ou não. Não interessa se eu concordo ou não. Mas é livre expressão? Sim. São conflitos de normas, conflitos de direitos. Eu tenho o direito de me expressar livremente. E a outra pessoa tem o direito de ter a sua honra preservada. Isso. E é isso. A livre expressão não é um direito absoluto. E não é um direito absoluto, exatamente. Exatamente isso. Olim, muito obrigado aí pela participação hoje aqui no portal RDC e ontem também na participação no Cruzando as Conversas. Eu sempre agradeço aí a sua disponibilidade aqui na nossa emissora. E eu que agradeço, Macalossi, um grande abraço. Guilherme Colim, advogado, um excelente